Olá, queridos e queridas leitoras do Cinepop. Meu nome é Renato Marafonso, editor-chefe do site. E hoje eu venho trazer a crítica pra você de Dumbo, nova adaptação live action da Disney, dessa vez dirigida pelo mestre Tim Burton, um dos meus diretores preferidos, mas que tem errado a mão aí nos últimos filmes que ele fez. Mas, Renato, Dumbo é bom? Antes de eu continuar aqui a nossa crítica, eu queria pedir para você curtir o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para receber as atualizações fresquinhas do Cinepop em primeira mão. Look at that. Baby, got a baby. We got a baby. What is that? Apesar de ter dividido os críticos nos Estados Unidos, Dumbo, na minha opinião, é a melhor adaptação live action já feita pela Disney. Pra quem não percebeu ainda, a Disney entrou nessa onda de reboots e remakes que toma conta de Hollywood atualmente e decidiu fazer aí atualizações dos clássicos deles, que marcaram a nossa infância, com uma roupagem nova em live action. Como agora vai sair Aladdin, o Rei Leão, que o Rei Leão até agora ninguém entendeu como vai ser live action, já que é com animais e não com humanos. Mas chega agora aos cinemas a primeira live action deles em 2019, Dumbo, que eu achei sensacional, gente. Que filme lindo, ele consegue pegar aquele conto mágico que marcou a nossa infância. O filme foi lançado em 1941, só tinha 64 minutos de duração, na época parecia bem mais, só tem 1 hora e pouquinho. E ele marcou a geração aí de muita gente, inclusive a minha infância. E eu não esperava me emocionar tanto com essa história recontada nos cinemas, agora em uma versão muito mais estendida. Então eles pegam ali a história original e adicionam uma trama muito maior, com personagens muito mais complexos, que serve não só como uma adaptação, mas também como uma sequência. Dumbo é sensacional, é um deleite visual, criado ali pelo Tim Burton, que volta a fazer um filme bom depois de anos. Ele fez filmes sofríveis, Sombras da Noite, Alice no País das Maravilhas, que eu não gosto também. E ele é um dos meus diretores favoritos ever, porque ele fez Batman, Batman Retorno, Edward Mãos de Tesoura, e eu acho... Ai, a Noiva Cadáver, não posso esquecer de Noiva Cadáver, eu choro toda vez que eu assisto. E eu acredito que o Tim Burton, ele tem um estilo visual único, uma coisa meio obscura, assim, mas ao mesmo tempo fantasiosa, e ele consegue trazer esse estilo visual dele, que nenhum diretor em Hollywood consegue recriar, pra essa história que marcou a nossa infância. Então o que a gente tem aqui é um filme com um roteiro super fofo, que vai te emocionar, te fazer rir, te fazer chorar. Ele consegue pegar a história do elefantinho. Eu me identifiquei com o elefantinho, e não porque eu tô gordinho, mas sim porque o elefantinho sofria bullying, e ele consegue trazer aí uma história de superação. Então todo mundo que sofreu alguma vez bullying na vida vai se identificar com o Dumbo e vai se emocionar com essa história, porque é um roteiro que ele consegue trabalhar cada personagem de uma maneira única e emocionante. Então a gente vê uma jornada de redenção ali de todos os personagens do filme. A trama aqui é muito mais adulta e densa que a da animação original. A gente conhece o personagem do Colin Farrell, um cara que foi para a Segunda Guerra Mundial, voltou sem um braço, e ele e os 2 filhos são contratados pro circo aí do Danny DeVito, sensacional Danny DeVito, que saudade que eu tava dele, pra cuidar de um elefante que vai dar à luz a um bebê elefante. Eles estão tratando aquilo como uma grande atração para atrair mais público pro circo, que tem perdido aí muita audiência. Eis que nasce o Jumbo, não é nem Dumbo o primeiro nome dele. Um elefantinho lindo em CGI, gente. Vocês precisam ver o CGI do filme. O olhinho dele sempre lacrimejando, me dá vontade de chorar o tempo inteiro. E o elefantinho é tão perfeito que você não imagina em nenhum momento que aquilo foi feito em computação gráfica. Ele tem expressões faciais, ele ri, e ele tem aquele olhão assim, lacrimejante. E ele nasce com uma orelha gigantesca e acaba virando chacota no circo. O Dumbo sofre muito quando a mãe dele é vendida, porque a mãe tenta defender ele e acaba ficando agressiva. Então o dono do circo vende ela e ele começa a ficar em depressão. Mas ele aprende a voar pra ver se ele consegue atrair dinheiro pro circo pra trazer a mãe dele de volta. É uma história que envolve aí a importância da família, a importância do amor, bullying. O elefantinho sofre muito bullying, superação, como a gente pode crescer se a gente acreditar em nós mesmos. E é um filme que ele consegue
trazer todas essas histórias de uma maneira muito emocionante, sem parecer brega, piegas, ou sem apelar muito em nenhum momento. Então a gente se diverte, se emociona, chora e ri num filme que é delicioso, que lembra aqueles filmes que a gente assistia na sessão da tarde, aqueles bem feitos mesmos, porque é um conto atemporal e muito, muito, muito melhor que a animação original, que já era sensacional e que marcou aí toda a nossa geração. E a história não acaba onde acaba a história da animação. Aqui a gente vai conhecer o dono de um circo ainda maior, vivido pelo Michael Keaton, que tá deliciosamente maléfico aqui. E ele compra o Dumbo para se tornar a atração do circo dele, um circo gigantesco. E é aí que envolve uma história sobre capitalismo, sobre como a ganância destrói o ser humano. Mas é uma história que é muito bem feita e ela agrega muito mais valor à história original do Dumbo. Eu gostei bastante, mesmo porque é o momento que a Eva Green entra aí em cena e ela tá maravilhosa, gente. A melhor atuação dela em anos. Aliás, o elenco é um show à parte. A gente tem a dobradinha aí, Michael Keaton e o Danny DeVito, que fizeram Batman Retorno. Uma delícia ver os dois atuando. O Colin Farrell tá maravilhoso. Ele tá sensacional como protagonista. E temos também o Nico Parker e a Philin Hobbs, que interpretam os filhos do protagonista, do Colin Farrell. E eles também conseguem passar toda a emoção que a trama pede, porque são eles que acompanham toda essa aventura do Jumbo se tornando Dumbo e começando a voar. É muito lindo, gente. É imperdível. Eu achei o filme sensacional. É um filme que ele traz todos os elementos que a gente precisa ali no cinema para se emocionar. E é um filme para a família inteira. As crianças vão se divertir, vão tirar várias lições ali da história em metáforas, lições que elas nem vão perceber. E a gente vai se apaixonar pelo Dumbo e por esses personagens e por essa história que já tinha marcado a nossa infância, mas agora é contada de uma maneira ainda mais mágica e com um live action ainda melhor do que Mowgli, o Menino Lobo. Apesar de ser um pouco lento ali no começo, o filme levanta voo em seu segundo ato, quando a gente se muda ali para uma história ainda maior, e é aí que ele conquista a audiência, gente. Você vai ficar apaixonado pelo visual do filme. Tim Burton dá um show, fotografia espetacular, ela é digna aí de um circo mesmo. A gente tem vários personagens do circo e toda a fotografia ela é milimetricamente pensada ali para deixar a gente encantado com essa fábula moderna que atualiza com louvor a história do nosso querido Dumbo. Um filme imperdível. Procura uma salona IMAX, o máximo que você puder ver, porque o filme é um espetáculo em todas as suas formas. Dumbo, nota 9, corre para os cinemas assistir e depois conta aqui embaixo se você concorda com a crítica, se você gostou do filme e deixa aí seu comentário sobre o que você achou da nova versão de Dumbo e também se você tá ansioso para Aladdin e pro Rei Leão, que estão chegando. Eu tô muito ansioso pro Rei Leão, cara. O primeiro filme que eu assisti nos cinemas vai ser assim uma nostalgia total. Fly.